Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está no segundo vídeo da série O Caminho de Volta. Estamos refletindo sobre o caminho de regresso da queda à redenção. E hoje nós vamos entender que o ápice da fé não é quando nós estamos fortalecidos, quando nós nos sentimos fortes espiritualmente, mas quando nós reconhecemos, quando nós caímos em si, de que nós estamos longe dos caminhos do Pai. É nesse momento que nós temos o ápice, porque é ali que nós, de fato, abrimos os nossos ouvidos, os nossos corações, para poder escutar o Espírito Santo. E hoje nós vamos estar refletindo sobre esse despertar, esse chacoalhão que Deus nos dá de uma maneira amorosa. Às vezes Ele também permite algumas coisas aconteçam com a gente para poder nos chacoalhar, para que possamos despertar desse sono que nos coloca em posições, em caminhos que não são os caminhos de Deus. E hoje nós vamos entender sobre esse ápice, que é quando nós caímos em si. Essa palavra, a primeira parte da parábola do filho pródigo, é uma palavra que eu amo muito. Eu tenho certeza que meu ministério ele está conectado com essa palavra, porque ela vem muito das inspirações que o Senhor coloca no meu coração. Então eu queria te convidar para o Evangelho de Lucas, é o capítulo 15, versículos 11 a 19, que diz o seguinte: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como dos seus trabalhadores. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. E aqui nós temos, eu sou suspeito para dizer, porque eu sou o filho pródigo. Eu também já pedi as minhas contas para o pai e fui viver a minha vida, até um determinado momento que eu também percebi que aquela vida que tinha sido colocada para mim não era a vida, que não fazia sentido aquilo para mim. Porque o DNA de Deus, ele está dentro do meu coração, está dentro do seu coração. E o que me chama mais atenção aqui, meu irmão, minha irmã, é que essa palavra, caindo em si, ele percebe que tudo aquilo que ele havia perdido por decisão dele mesmo. O pai vai lá e reparte os seus bens para os 2 filhos, ele pega aquilo tudo sem remorso nenhum e vai embora para uma terra longe dos caminhos do Senhor e vive de uma maneira desenfreada. A palavra que diz para nós que ele vive uma vida que está completamente fora daquilo que Deus, daquilo que o pai queria para ele. Mas enquanto está tudo bem, está tudo certo. Enquanto as posses, as riquezas, aquilo tudo ali ainda está rodando, está girando em torno da nossa vida, as coisas vão bem. Mas quando a fome chega, quando a dificuldade vem, quando o dinheiro acaba, quando determinadas amizades que nos influenciam deixam de estar lá nos influenciando, aí ali a gente sente que a gente está no fundo do poço e a gente vai tentar sobreviver. Já não é mais aquela realidade maravilhosa que tinha sido apresentada, e ali ele vai em busca do seu sustento. E uma pessoa que o ajuda simplesmente o coloca com os porcos para que ele possa
limpar ali os chiqueiros e fazer um serviço que não era para ele. E essa palavra mostra muito claramente que às vezes nós, tendo um Pai maravilhoso que nos dá a água da vida, que nos dá toda a fartura, Ele provê em relação à nossa vida. Às vezes a gente quer romper com isso tudo, buscando os prazeres nessa vida, e a gente acaba, nessa vida de pecados, encontrando situações similares a essa que o filho pródigo encontrou, a miséria. Mas essa miséria não quer dizer somente a miséria financeira, mas a miséria humana, onde nós estamos na completa podridão, no fim do poço, no fundo desses poços, fazendo coisas hediondas, que não são as coisas que nós fomos feitos para poder fazer. E ali, quando nós estamos comendo as comidas dos porcos, comendo lavagem na lama, a gente cai em si. E na minha visão, esse é o grande ápice da fé cristã, da jornada com o Senhor, quando a gente cai em si, quando a gente abre de novo os nossos ouvidos e o nosso coração para poder escutar o que o Espírito Santo está dizendo para nós. E o Espírito diz para nós: Jonatas, que lugar que é esse que você está? Você é um herdeiro do Pai. O que é do Pai é seu, e como que se você se submete a estar numa situação como essa? Meu irmão, minha irmã, nós temos buscado esses prazeres da vida, os prazeres do mundo. Eu tenho falado muito aqui nesse canal que a felicidade é estar verdadeiramente com o Senhor, aceitar a cruz de Cristo e caminhar nela. Eu tenho vivido isso. Mas muitas vezes a gente tem buscado esses outros caminhos longes da presença do Senhor. E como viver longe do Senhor, meu irmão, minha irmã? Como viver fora daquele perímetro que Ele está falando com a gente, nos alimentando, nos direcionando? Como viver? Queria dizer para você que nós fizemos um grupo de oração aqui em casa na segunda-feira passada, e durante o grupo nós abrimos a palavra de Deus de forma aleatória, pedindo orientações para o Senhor. Veio uma palavra muito dura para mim. Depois a minha esposa abriu a palavra e veio uma palavra muito dura para ela também. Meu filho de 11 anos também abriu, também veio uma palavra dura. E ao final, a gente terminou o grupo, eu continuei aqui um pouco na sala, conversando com o Senhor. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo? Eu não consigo viver sem o Senhor. Eu não consigo viver em rebeldia contigo. Eu não consigo estar numa posição onde o Senhor não está bem comigo. Eu não consigo. E o Senhor veio e falou no meu coração. Eu falei: Jonatas, tá tudo bem. Tá tudo bem. Quero que você continue caminhando. Aquele momento ali é um momento para eu poder perceber a falta que o Pai faz se Ele estiver de costas para mim. E como que nós podemos, meu irmão, minha irmã, vivermos longe dos caminhos do Senhor, sabendo que nós somos herdeiros de tudo aquilo que é dele. Nós temos uma herança na eternidade, nós temos um lugar à mesa com o Senhor. Eu queria te fazer uma pergunta nessa manhã. Mas essa pergunta, não tem ninguém além de nós aqui, o Senhor, nesse momento. Se você fizer uma avaliação agora, uma avaliação espiritual da sua situação espiritual, do seu relacionamento com o Senhor, responda do fundo do seu coração: você está longe ou perto do Senhor? Você está longe ou perto do Senhor? Porque se você estiver longe do Senhor, se eu estiver longe do Senhor, por mais que nós sejamos como o filho pródigo, talvez na lama, comendo as alfarrobas dos porcos, talvez fazendo coisas que a gente não se orgulha, muito menos o Senhor. Tem um caminho de volta. Mas hoje nós precisamos tomar consciência, cair em si, caindo em si, despertando, para poder entender que nós estamos longe do Senhor. Meu irmão, minha irmã, você está longe do Senhor.
Se você está longe do Senhor, o chamado hoje é para que você caia em si, da mesma forma que o filho pródigo fez. Tem algo maravilhoso para você te esperando nesse lugar que Deus quer que você esteja. Pode ser que você esteja na libertinagem, pode ser que você esteja nos prazeres da vida e está tudo maravilhoso e você não quer regressar mesmo, mas o Senhor está falando para você que não é isso que Ele tem para você. Ou se você está agora no fundo do poço, na lama, fazendo coisas que não agradam ao Senhor, talvez nas drogas, na prostituição, em outros tipos de pecado, no adultério, na pornografia, Jesus te chama nessa manhã, me chama nessa manhã. Ele nos chama para podermos cairmos em si, para que a gente possa regressar, porque tem um caminho de volta. E se você sente isso, meu irmão, minha irmã, com todo o meu coração, o amor e o amor que o Senhor tem por mim e por você, nós vamos fazer uma oração aqui. Ele vai falar que a gente possa regressar, nesse caminho de volta, com uma redenção com o Senhor. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença, pelas suas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela minha saúde, Pai. E hoje eu peço em especial, Senhor Jesus, por esse meu irmão e essa minha irmã, Pai, que estão longe, Pai, Pai, do seu caminho, Senhor Jesus, longe de Ti, Pai. Que podem ser, Pai, que estejam sentindo que estão no ápice das suas vidas, Pai, numa vida de felicidade extrema, numa vida de prazeres, uma vida de pecado, Senhor Jesus. Ou já perceberam, Pai, que essa vida, Pai, ela leva à lama, ela leva aos porcos, Senhor Jesus. Hoje, o Seu Espírito fala aos nossos corações e nos mostra, Pai, que esse caminho não é o caminho que nos leva a Ti. Esse caminho, na realidade, nos leva à perdição, nos leva à morte eterna. Mas, Pai, hoje o nosso coração está aberto para Ti e nós escutamos o Seu sussurro no nosso ouvido, nos chamando de volta dessa podridão, dessa vida, uma vida longe dos Seus caminhos, Senhor Jesus, uma vida desvairada. Nós queremos regressar, Senhor Jesus. Mas no nosso coração, a gente acredita que pode ser que nós tenhamos feito tantas coisas que o Senhor não vai nos receber de volta, mas eu te peço, Senhor Jesus, para que o Senhor esteja de braços abertos, nos esperando. Esteja de braços abertos, Senhor Jesus, sorrindo, Pai, para nos receber de volta, porque nós precisamos de Ti, nós não somos nada sem o Senhor. E nós queremos regressar por esse caminho, Pai, esse caminho de volta. Queremos regressar a Ti, esse caminho de transformação, de redenção, que só o Senhor pode realizar. E o Senhor nos diz nessa manhã que não tem nada que nós tenhamos feito, não tem nada que nós tenhamos feito que nos impossibilite de retornar. Há impactos nessa vida, mas há algo na eternidade nos esperando, na mesa do Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de quarta-feira, meu irmão, minha irmã. Se essa palavra alcançou o seu coração, Jesus te chama de volta e nós caímos em si. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma você também estará evangelizando. Certamente essa palavra alcançará outros corações e outras vidas regressarão ao Pai. Queria agradecer muito a sua presença e amanhã a gente já se vê no próximo vídeo de quando nós ouvimos Jesus nos chamar de volta. Essa é a mensagem de amanhã. Nos vemos lá. Um grande abraço, um dia abençoado para você. Obrigado pela sua presença. Até mais.